Oi, hoje eu tô aqui pra gravar a louca do primer. Oba! Mas antes, 2 comentários. O primeiro é que eu tô gravando esse vídeo super em cima da hora porque eu fiquei com uma dor de garganta horrível esses dias. Não sei de onde surgiu, nunca tive uma dor de garganta dessa. Ainda tô me recuperando, então minha voz deve estar um pouco engraçada, mas ainda bem que eu já tô melhorando. E outro comentário sobre a minha maquiagem bafônica que estou usando nesse vídeo hoje. Na verdade, hoje eu fui gravar na loja da Charlotte Tilbury pra Vogue, pro meu programa que eu tenho na Vogue todo mês, o Botei Por Aí. O Nelson, que é um dos maquiadores tops da equipe da Charlotte, fez essa maquiagem em mim, então teremos o passo a passo. Ele deu várias dicas muito legais, inclusive eu preciso reaplicar o meu batom, que já está saindo. O batom, ele fez a maquiagem Dolce Vita, usando a palete Dolce Vita, mas é o look, né? Que se você entrar no jeito como a Charlotte vende os produtos, tem o look, daí você pode comprar. Então o batom, o blush, todos os produtos do olho, é tudo dessa paleta. Não é uma paleta, tô louca, gente. É tudo desse lookzinho, tem lá todos os nomes. O batom é o Penelope Pink, mas vai sair na Vogue em breve. E aí eu sempre posto também no blog. E linko aqui no YouTube, eu tenho uma playlist com os meus Botei Por Aí. Então, depois, pra quem quiser ver. Meu cabelo, não sei se tá muito louco no vídeo, mas ao vivo eu tô gostando. Ele foi ficando assim, sabe? Eu prendi, foi caindo, e daí eu gostei. Então, enfim, vamos começar a louca do primer, que eu posso falar. Primer é um produto que, enfim, surgiu, né? Não existia o produto primer e ele brotou nas nossas vidas. Primeiro, os primers eram meio que uma coisa geral, tipo, o primer é isso. Só que foi evoluindo. Então, hoje em dia, você acha primer para todo tipo de necessidade da sua pele. O melhor de tudo, que eu mais recomendo, é você achar um primer que seja de acordo com a necessidade da sua pele. Por exemplo, as mais fáceis são: pele oleosa tem um monte de primer que vai dar uma disfarçada no tamanho dos poros, controlar a oleosidade. Então, por exemplo, um dos mais famosos, sem dúvidas, é o POREfessional da Benefit, que é um que faz isso. Se vocês, meninas que têm pele oleosa, tiverem primers que vocês amem, deixem nos comentários. Tem primers que são bem específicos, como os de pele oleosa, ou até os primers para a região do olho. Então tem, por exemplo, o Primer Potion da Urban Decay, que é um primer de pálpebra, para a sombra ficar mais intensa, para durar mais, para não ficar acumular nas dobrinhas. Esse aqui da Smashbox é bem legal, que é um primer para usar embaixo, então ele também ajuda a segurar o corretivo no lugar. Para quem sempre passa corretivo, aí craquela, aí junta nas linhas, sei lá o que, sai do lugar, pode ser uma boa opção, porque assim, ele é como se fosse um hidratante, só que ele tem essa especificidade, né, de ser para usar antes do corretivo. Porque se você pega um hidratante qualquer de olho, às vezes ele vai ser muito emoliente, então às vezes ele é ideal para você usar à noite, mas não necessariamente para você usar embaixo do corretivo o dia inteiro. Então esse aqui é uma boa opção. Então existem alguns primers mais específicos. Outro que é bem específico, que é legal, o Nano Blur. Esse aqui não vende no Brasil, mas vende na Boots, aqui em Londres é super fácil de achar. Ou esse aqui, Instant Perfect da Sisley. Eles são primers que são para você passar, por exemplo, em cima de uma linhazinha para disfarçar, dar aquele blur. Então eles são mais, digamos que, direcionados. E eles também podem ser usados por cima da maquiagem, tipo esse aqui da Sisley, para tirar o brilho. Daí você dá umas batidinhas assim com ele por cima da maquiagem, não tira a maquiagem, mas dá uma absorvida no brilho. Aí tem vários outros detalhezinhos, tipo categorias de primer, mas eu acho que eu vou começar falando do primer básico, que é aquele que é assim: não sei, quero usar um primer, mas eu não sei qual, minha pele é meio normal, não tem nenhuma questão específica, eu quero uma coisa geral para passar no rosto inteiro, dar um realce. E o que o primer faz majoritariamente, né? Ele prepara a pele para receber a base. Então ele vai, enfim, dar uma suavizada geral, dar uma hidratada, porque a gente sabe que se a pele tá muito seca e você passa uma base por cima, mesmo que a sua pele seja oleosa, ela pode estar desidratada, e daí a base a pele vai absorver toda a água da base e vai craquelar. Então o primer evita isso. Ele dá uma geral, como se fosse aquela primeira camada antes que a gente passa na parede, antes de pintar, que eu esqueci o nome. Separei aqui os meus primers básicos. Bom, não vou passar, né? Nem precisa falar, não vou tirar essa maquiagem, por isso que era o vídeo perfeito pra eu gravar hoje. Eu acho que 2 que foram, assim, dos primeiros a aparecerem
no mundo dos primers, 3, vai. Foram esses aqui. Dá até pra ver que eles são tão básicos que eles têm a mesma carinha, preto e branco, uma coisa bem básica. Makeup Forever, o HD High Definition Primer. Tipo, geral, passa em tudo, seja feliz. Esse aqui é o da Hourglass, o Mineral Primer. Veil Mineral Primer. Que também tem essa mesma característica. E esse é o da Smashbox Photo Finish, o primeirão também que saiu. Que também é uma coisa assim, é uma ideia uniformizar geral a pele. Esse aqui é um da Clinique, que é mais recente, que é da linha que eles fizeram de Super Primers. Tem uma gama de cores, que eu vou entrar um pouco nisso já, vai. Então eu vou entrar em seguida pra falar dos primers que são coloridinhos. Mas esse aqui é o universal, tipo, vale tudo, pau pra toda obra. Então é o primer basicão. E esse aqui eu peguei pra mostrar que é o Prime Time da Bare Minerals, que infelizmente foi embora do Brasil. Uma pena, né? Eu adoro os produtos da Bare Minerals. E esse aqui já tem uma característica Oil Control. O que acontece? Primeiro lançaram os primers, daí eles começaram a ficar específicos. Então hoje em dia, se não me engano, a Smashbox tem uma versão light, a Makeup Forever não lembro agora de cabeça, mas você acha com certeza, se você tem essa preocupação da pele oleosa, você não quer usar um primer, por exemplo, o Professional no rosto inteiro, mas você quer alguma coisa pra usar no rosto inteiro, que seja também que vá ajudar nessa questão da oleosidade, hoje em dia você encontra. Eu não tenho tantos porque minha pele não é oleosa e eu acabo preferindo o lado do primer radiante. Vou entrar nessa família em breve, é o que eu mais tenho aqui. Sou obcecada pelo primer da radiância, mas é importante falar que existe essa opção. Primers coloridinhos, por exemplo, esses dois da Smashbox. Esse é o Photo Finish Color Correcting, que é meio pêssegozinho. E esse aqui é o Color Correcting Adjust. Esse é o Blend, esse é o Adjust. São da linha Color Correcting. O que acontece? Esses aqui você pode misturar e trabalhar eles em partes específicas do rosto. Então, igual eu tava falando no começo, que tem os primers que são mais específicos, você também não precisa usar um primer no rosto inteiro, se você não quiser. Então, você tem uma região que tá com mais vermelhidão, digamos. Por exemplo, aqui às vezes fica, mais vermelho, nariz, aqui bochecha, quem tem rosácea. Pode, sabe, passar um desse verdinho, só que ele neutraliza a vermelhidão e como você vai cobrir com a base também, não é que ele vai te deixar com a cara do Shrek, né? Ele tem essa cor na embalagem, mas na hora que você espalha, ele dá uma... não é que ele fica exatamente verde, mas ele tem esse efeito de neutralizar. E esse aqui é bem legal pra, sabe, se a sua pele tá... O pêssego, em geral, ele dá um up, dá uma... É que não é uma iluminada, né, mas é uma dá uma revivida na pele, se você tá, sabe, com a pele muito cansada, etc. Um outro que eu peguei aqui pra minha categoria de básicos é o Skin Flash da Dior. Ele tem esse formato canetinha. Você gira ele assim. Vem. Oi, amigo. E aí, ó, esse aqui dá pra ver que ele também tem essa característica mais pêssego. E aí quando você espalha, ele dá essa... É que eu passei muito pra uma superfície da mão, né? Mas ele é tipo um... Eu acho que o primer, a melhor definição dele é um creme embelezador. Tanto é que, assim, muitas mulheres que não querem usar base passam um primer porque ele dá uma super, né, não sei se vai dar pra ver assim, mas ele tem aquela coisa do efeito óptico, né, de jogo de luz, então ele dá uma alisada, ele deixa a textura mais refinada da pele, ele dá uma disfarçada em linhazinha, poro, etc, então ele dá um embelezamento geral. Homens também é um produto muito, muito bom para homem, porque mesmo que você não queira usar uma maquiagem e uma base, eventualmente, o que não tem problema, mas enfim, vários homens que não querem, se você passa um primer, já dá também um super, super up. Bom, agora eu vou caminhar para o lado dos primers mais... Antes dos iluminadores, eu vou falar dos que dão uma realçada. Eles são entre um primer normal e um primer iluminador, que não é tipo brilho, um eclat. Mas antes eu queria falar do Magic Cream da Charlotte Tilbury,
que eu usei hoje, por acaso. Hoje eu usei o Magic Cream e o Underglow, mas o Underglow, como ele tá na categoria dos primers brilhosos, eu vou deixar por último. O que acontece? Na verdade verdadeira, você não tá vendo esse vídeo pensando, eu não tenho nenhum primer, mas eu não quero comprar nenhum primer. O que farei? Você pode usar um creme, um hidratante como primer. O conceito de você prime a pele é você preparar a pele. Então, o primer ele é legal porque ele tem todas as características de ilusão de ótica, de, enfim, tem uma textura que é mais aveludadinha, então deixa aveludadinha. Deixa a pele, enfim, mais lisa, tarará. Mas no fim, a ideia de você preparar a pele para passar a base, você pode fazer com hidratante, que é muito o Magic Cream da Charlotte. Ela sempre passa antes de qualquer maquiagem. É um hidratante que ela foi misturando ao longo dos anos, ela sempre usou nas pessoas. Olha o Harold! Harold! Ah, eu tava com saudades, ele não tinha aparecido muito ultimamente. Meu esquilo de estimação, pra quem não conhece. Não é um esquilo de estimação de verdade. Ele é um esquilo de verdade, mas ele sempre passa ali no muro do vizinho enquanto eu gravo os vídeos. Ela mistura, é uma mistura dela, ela sempre usou nas modelos, nas celebridades, tarará, e aí foi um dos primeiros produtos que ela lançou quando ela lançou a linha dela. Só pra vocês saberem que assim, não é que você tem que ter um primer no seu kit de maquiagem. O que é importante é o conceito de você preparar a sua pele para a base, porque a base vai ficar bem melhor se você fizer isso. Eu tô com 2 representantes dessa categoria, tem mais algum ali nesse de verão, como eu falei, mas então eu vou mostrar esses 2, que são os primers bronzers. O que ele faz? Ele já dá uma aquecida no seu rostinho. Então se você é uma branca fantasma como eu, ou se você, sei lá, tá no verão e quer dar uma... Ai, esse não é, o bronzer tá ali, gente, o bronzer... Esse aqui é um do Tom Ford, tô louca. Ele já é a categoria Eclat. Então, bronzer, daqui a pouco eu falo de você. Enfim. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o primer original do Tom Ford. Branquinho. Depois eles lançaram esses Complexion Enhancing Primers. Que é meio que essa ideia de trazer a coisa da correção de tom pro primer. Então, esse aqui é muito maravilhoso. Ele já é super dessa categoria Eclat. Então... já começamos a falar disso. Ele vai deixar a sua pele com um super viço. Eu sei que quem tem pele oleosa pode ficar com medo, mas assim, eu juro, experimenta. Claro que você não vai comprar esse treco, ainda mais o do Tom Ford, que além de ser caro, não tem pra vender no Brasil e é mega chato de encontrar. Mas assim, se você tiver a oportunidade de experimentar alguma vez, ou for fazer maquiagem no maquiador, se bem que você não vai querer gastar a ficha da maquiagem do maquiador sem saber se vai dar certo, né? Mas assim... sei lá, vai numa loja, pega, passa e vê o que acontece. Quando você passa a base por cima, porque ele deixa aquele glow que vem de dentro, gente, que é muito bom o glow que vem de dentro. Então, mesmo que você vai passar uma base que vai dar um efeito mais mate, você pode ter isso e o glow que vem de dentro. Então, eu passei nas minhas 2 mãos. Claro que o efeito do primer é uma coisa muito sutil, então não é que vocês vão falar tipo, que mãos, ou que diferença uma mão para outra. Mas é meio que essa ideia de já dar um brilho. E esse aqui já dá uma balanceada nos subtons, digamos. Um que eu amo, que faz o truque do Eclat, é o That Gal da Benefit Brightening Face Primer. Então ele é que eles usam tantas palavras boas, tipo brighten, que é iluminar, mas aí eu falo iluminar e parece que tudo é iluminar, tipo o iluminador, né? Falta umas palavrinhas pro brilho no vocabulário. Uma das coisas que eu mais amo fazer é essa mistura do Porefessional com o That Gal. Foi um post que eu fiz muito tempo atrás, mas quem acompanha o Dia de Botê faz tempo com certeza se lembra. Eu fui pra São Francisco quando a Benefit lançou no Brasil, em 2010, 2011. E aí a pele, as 2 meninas irmãs, que são a Anne e a Meg, que são filhas de uma das gêmeas fundadoras da Benefit, estavam lá, celular,
estavam lá, enfim, recebendo a gente quando a gente foi lá fazer o tour pelo escritório da Benefit e tal. E eu fiquei obcecada pela pele delas. Elas estavam com uma pele muito bonita. Eu falei, o que você tá usando? E ela falou, uma mistura desses dois. Mistura mesmo. Põe um pouco de cada num dedo, um pouco de cada no outro. Mistura e passa. Fica incrível. Porque você consegue ao mesmo tempo esse efeito, digamos que difuso, né? Que dá esse efeito Photoshop, que é o que os primers blurs fazem, mas com um brightening ao mesmo tempo. Então fica sensacional. Eu amo, amo, amo. É um combo que eu faço até hoje. Mais eclats temos aqui. Temos alguns ricos. Esses três são super ricos. Coisa mais linda, esse meteorito da bolinha. Então esses três, eles têm esse mesmo efeito que... No caso, eu vou explicar melhor quando eu começar a falar dos primers e iluminadores. Eles têm o efeito eclat, luminoso, mas eles não têm brilho. Esse aqui é o Baume Beauté Eclair Beauty Flash Balm, que é um produto super, super clássico da Clarins. Esse produto, por exemplo, ele existe antes da coisa do primer existir, mas ele já era usado para isso, né? Então, e esse é o Instant Moisture Glow do Saint Laurent, que também tem esse... Então, só vou mostrar pra vocês como é a textura deles. Então, tá vendo? Não tem brilho aqui, tá vendo? Ele é tipo um creminho, só que é um creminho que vai ter um efeito iluminador na sua pele. Não adianta muito mostrar, né? Ou pra... Não sei se... Tá um acúmulo, né? Claro, né? Que você vai ficar com a pele molhada. Eu super recomendo, assim, mesmo, como eu falei, pra quem tem pele oleosa. Ou, sabe, prefere um acabamento mais opaco, mas acha que às vezes a base fica muito pesada, que dá uma pesada na expressão. Porque eu sei que, assim, tem muita gente que... No Brasil, né, tem assim, todo mundo tem essa noia da pele oleosa, mas no fim das contas, não é todo mundo que tem a pele mega oleosa, né? A gente só tem essa preferência geral pela pele mais opaca. Só que às vezes a pele mais opaca dá uma pesada. Então você pode meio que equilibrar isso usando um primer mais iluminado. Então agora eu vou entrar nos iluminados mesmo. Portanto, eu vou começar falando do bronzing. Ele é o Luminizing, mas ele é mais bronze, que é o Photo Finish Luminizing da Smashbox. Tô vendo como ele é mais bronzeado? Então na hora que você... Ó, ele já dá uma super aquecida na expressão e também uma iluminada. E eu lembro que as meninas da Smashbox me contaram que ele é um dos queridinhos da J.Lo. Esse aqui é um da By Terry, que é um outro da categoria Eclat, e ele também tem versão tipo com subtons para dar essa corrigida. Então, esse aqui quando eu tô cansada eu uso ele, porque ele é um elixir da radiância. Esse aqui também. Essa é a luz imaculada. Tipo essa que tá vindo em mim agora. Immaculate Light. E esse é o Rose Elixir. Então, enfim, na dúvida, o branquinho vai sempre funcionar, porque ele é branco, mas ele não fica esbranquiçado na pele morena. Ele, né, ele mistura como um creme mesmo. Mas se você quiser uma coisa tipo mais pra avivar, o branco, os mais rosinhas pêssegos são ótimos. E agora vamos falar achei o outro bronzer. Eu tava perdido aqui. É esse aqui da Laura Mercier. A Laura Mercier também foi uma das primeiras que lançou primer. Esse aqui, o Foundation Primer dela, é super clássico. Mas essa é a versão Radiance Bronze. Ele dá, mais uma vez, uma aquecida na pele. Ó. Então, esse aqui é um ótimo também, às vezes no verão, se você não tá afim de passar base, você pode usar só esse primer que já dá um up, tem uma corzinha, mas assim, o bom do primer é que ele tem uma textura de hidratante que ele some na pele, né? Ele não é igual uma base, por mais leve que a base seja, a base vai ter uma texturinha ali que você vai ver eventualmente, né? O primer não, ele é um creme, então é mara. E agora, acho que eu vou ter que usar a minha outra mão para os primers iluminadores. Bom, os primers iluminadores, esse é o Celestial Skin Liquid Lighting, do Kevyn Aucoin. Luz celestial, né, gente? Não precisa falar mais nada.
Da Dior, o Glow Maximizer, que não é o mesmo que o Skin Flash, né? Que eu usei recentemente num post. Tem o Underglow da Charlotte, que é o que eu usei hoje. E famosíssimo Strobe Cream. O Strobe Cream da MAC também existe muito antes dessa coisa de primer. Então só, né, reiterando aquilo que eu falei no começo. Não precisa ser um primer com esse nome para prime a sua pele. Então esses aqui são os meus iluminadores. Por que eu amo o primer iluminador? Porque eu amo iluminador. E aí o primer iluminador, ele vai te dar esse glow que vem de dentro, só que numa versão mais exagerada do que aqueles primers eclat que eu mostrei, que digamos que eles... O primer anti-oleosidade é o nível 0, o primer normal é o nível 1, o primer eclat é o nível 2 e o primer iluminador, tipo brilhos, é o nível 3. Com certeza, se você tem pavor de pele oleosa, esse não vai ser bom pra você. Por outro lado, pode ser um bom truque, que vocês já viram eu fazendo várias vezes, eu passo ele, por exemplo, focado só aqui, onde eu vou passar o iluminador depois, tipo nessa região, depois eu passo a base. O que acontece? Aquele brilho, você não tapa ele 100%, porque a camada de base que você vai fazer não é uma camada, tipo, grossa assim, então não é que você vai tapar. Então aquele brilho, ele vai acontecer ali naturalmente. Então se você tem medo, inclusive, do iluminador, às vezes essa é uma ótima opção. Outra, você pode passar esse aqui como se fosse um iluminador líquido, por cima, depois, tipo, dando batidinhas depois da sua base, se você quiser. Porque apesar dele ser iluminado, ele é menos brilhoso do que um iluminador líquido. Faz sentido? Outro uso muito fantástico para esse tipo de produto é, claro, passar no corpo. Tipo, na perna, no braço, onde tiver aqui, onde tem pele à mostra, é muito, muito bom. Eu vou fazer um vídeo, um dos próximos, eu vou fazer das maquiagens do verão e daí eu vou fazer de coisa de corpo, de... Tipo maquiagem de corpo, que eu acho que é um tópico muito legal que eu nunca falei. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Talvez tenha uns primers ainda perdidos ali, mas são, enfim, produtos que são bem multiuso, assim. Outra coisa que você pode fazer, misturar o primer com a sua base. Então, às vezes, você tem uma base que, sei lá, você quer dar uma diluída nela pra ela ficar com uma cobertura mais leve, mais fluida, você pode misturar com um desses primers e aí ela fica mais leve, mais fluida e mais também iluminosa. Iluminosa! E espaço luminosa. Mais radiante, etc. Então, são várias diquinhas de jeitos que vocês podem usar os primers. O último iluminador, eu achei, na verdade, dois que estavam aqui soterrados, que eu queria muito falar, não poderia deixar de fora desse vídeo. Esse aqui é da Juice Beauty, eu usei ele num vídeo recentemente, é uma marca de maquiagem orgânica, então é uma super dica. E ele também é da categoria dos iluminadores, então você vem aqui nessa mão. Essa é uma marca super legal. Eu usei ele já? Agora eu não lembro, eu lembro que eu tenho certeza que eu usei o lápis, mas eu não tenho certeza se eu usei o primer. Eu sei que eu já usei ele em mim, mas eu não lembro se eu usei em vídeo. Então ele também faz o tipo radiante, mas ele é mais o eclat, ele é o nível 2. E o primer da Quem Disse Berenice, que tava faltando uma alternativa de preço amigo aqui. Ele é do tipo Blur, esse esquema do transparentezinho, não tenho mais mão pra passar, mas é super daquele básico, tipo, passa no rosto inteiro, ou se você quiser passar depois, tipo, só pra dar uma... Talvez eu esteja precisando, pra dar uma contida no brilho, porque eu estou morrendo de calor. Então é uma super alternativa ótima também. Eu tenho um da Natura que eu não estou achando, que também é esse tipo veludinho de matificar, que é ótimo. E o Marcos Costa me contou quando eu fui lá na loja da Natura, que é um dos produtos que mais está vendendo, da Natura Una, então é um bem legal também pra vocês procurarem. Bom, gente, acho que a louca do primer vai ficando por aqui. Deixem nos comentários, como sempre, os primers que vocês amam, que as leitoras também precisam conhecer, fora esses todos que eu falei. Claro que, né,
existem muitos produtos no mundo e apesar do meu sonho ser morar dentro de uma loja de maquiagem, é um pouco difícil. Então, tem muitos produtos que também eu já usei, já terminei, então não estão aqui. Então, por isso que eu gosto muito quando vocês deixam comentários para agregar no nosso papo aqui das loucas do tan, tan, tan. Tenho várias loucas pra gravar, tem vários na fila. Louca da sombra rato, louca do batom vermelho, louca do contorno. Então fiquem ligadas que eles vão saindo aí nas próximas semanas. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve, não, né? Nos vemos no próximo vídeo.